Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia. Atira-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de propagarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura nos pode ser feita. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, por diversos espíritos. Pessoal, segue a gente lá no Instagram. Meu pessoal é @wigomp e o de psicólogo é @wigomperpsi. Hoje nós vamos trazer a terceira parte das perguntas que vocês deixaram, tanto nos outros podcasts, nas perguntas, nos comentários, e também na comunidade que nós deixamos lá aberto para que vocês fizessem perguntas. Vamos para a primeira então. A primeira pergunta é de André Santos Araújo. Um encarnado pode obsediar outro encarnado? A ideia fixa em outra pessoa, mesmo que pensamentos bons, pode prejudicar? Sim, pensamentos bons nunca prejudicam, né? Se tem alguém que te quer bem, que te motiva a continuar produzindo, evoluindo, isso nunca vai ter nenhum problema. Então, assim, os pensamentos positivos, não. Nós entendemos que, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a transmissão de pensamentos, que pode ser via desencarnado para encarnado, como para encarnado e encarnado, como para desencarnado e encarnado. Quando um encarnado também nos odeia e nos envia vibrações negativas, sim, pode nos atingir de alguma maneira. Aí nós vamos sentir mal-estar, nós vamos, podemos sentir náuseas, tonturas, mas é claro que só acontece isso com a receptividade. Então, se eu não tenho a receptividade no mal, eu não vou receber. Eu posso até receber, mas a pessoa identifica ali mais rapidamente esse pensamento e pode melhorar o seu padrão vibratório logo depois. Diferente de quem vive com pensamentos ruins, vive pensando coisas negativas, não pratica o evangelho no lar, não procura se espiritualizar. Né? Aí as pessoas podem falar, mas eu não tenho tempo de ir num centro, de fazer minhas orações. Mas assim, se a gente for olhar durante a semana, a gente faz tantas coisas, ficamos no celular muito tempo. Então a gente pode tirar 20, 25 minutos para orar, para fazer o evangelho no lar, para que isso não nos atinja. Então a gente sabe que a energia e o pensamento das outras pessoas nos atinge em cheio. Então quando é negativo, sim, pode haver uma obsessão, né? Por exemplo, quando um casal separa e o outro não aceita o término e fica desejando mal ou perseguindo, aí é uma questão também psicológica, né? E violenta, né? E que também vai para o pensamento. Então a gente tem que ficar atento, sim, nessa obsessão. É claro que falar aqui de obsessão, a gente deduz desencarnados, né? Um espírito que já esteja no plano espiritual. Talvez não teria esse nome, essa conotação, mas é similar. Porque quando o espírito desencarnado tenta obsidiar e ele encontra a porta aberta, ele vai direto nos pensamentos. Quando é encarnado, ele vai para uma transmissão de pensamentos. Agora, tem também lá no livro Sexo e Destino um capítulo muito interessante que um dos obsessores começa a pensar mal de uma das personagens, e aí o André Luiz fala com ele: fica quieto, por favor, porque você sabe que os seus pensamentos vai atrair obsessores para atacar ela. Como a casa não tinha vigilância nenhuma nem oração, um simples pensamento que ele fez, ele atingiu espíritos ali na redondeza que estavam no mesmo padrão vibratório, né, que se alimentavam dessa negatividade e foram lá e imediatamente não tinha uma vinculação de obsidiar ela, mas foi tentar vingar-se. E aí ela começa a sentir um mal-estar repentino,
uma dor de cabeça, fica deitada. Quem lê o livro ou assiste a radionovela vai lembrar dessa cena. Por um simples pensamento de um desencarnado. E nós também, nós temos que ter uma responsabilidade aí muito grande com o pensamento. Às vezes um simples pensamento pode atrair espíritos inferiores aí. Próxima pergunta é da FAP. Um obsessor pode decidir-se por não abandonar o obsediado, talvez na esperança de uma recaída, mesmo após esse obsediado ter iniciado a caminhada na busca pela reforma íntima? Então nós temos que entender que a obsessão é sintonia, né? Então quando a gente está em sintonia ali com aquela questão negativa, ele acaba ficando por mais tempo. Agora, uma vez melhorando esse padrão vibratório, reconhecendo e às vezes até fazendo um tratamento, esse obsessor é convidado a se retirar. Mas como que ele é convidado a se retirar? E como que ele aceita isso? Não é da maneira que nós pensamos, né? Os mentores vão fazendo uma negociação, vão levando ele para a reunião mediúnica, vão esclarecendo ele, falando, olha, ela já não está no mesmo padrão vibratório. Aí muitos vão falar, não, mas alguns obsessores que estão ali no sentido de vingança. Numa outra vida ela me fez muito mal, ela me prejudicou, ela matou, ou ele me matou, ele me prejudicou, ele acabou com a minha família, ou ele roubou o que eu tinha, me deu um cano, e aí o obsessor fica ali. Então nós temos que compreender que a pessoa mudando essa sintonia e compreendendo bem e começando a trabalhar no bem, ela pode cortar. Aí o obsessor fica ali meio perdido, ele percebe que os pensamentos dele não está sendo atingido, não estão tendo êxitos, né? Não está atingindo ali aquele encarnado. E aí ele pode tentar se afastar por conta própria, ou os mentores vão ali esclarecendo ele leva para uma reunião mediúnica, vai ali através do passe, do auxílio, tentando ajudar ele. Mais uma vez eu reitero aqui a importância do Evangelho no Lar, porque o Evangelho no Lar não esclarece só os encarnados, mas também os desencarnados que porventura estejam na nossa casa. Mas não, o obsessor, ele, uma vez mudando a sintonia, ele sai de perto. Agora, é obviamente que essa questão aí da recaída, a gente acaba, às vezes, durante a vida, tendo recaídas. A gente fica nervoso, tem situações que a gente vai abaixar o padrão vibratório. É por isso que Jesus sempre deixou lá claro para nós reconciliarmos com os adversários enquanto eles estão a caminho. E os nossos adversários internos também. Então vamos reconciliar com os nossos erros, porque após nós reconciliarmos com eles, após nós compreendermos que esses erros fazem parte de nós, aí sim é o que nós vamos mudar. Eu só consigo mudar algo em mim a partir do reconhecimento que eu tenho esse problema. Se eu não reconheço que eu tenho esse problema, eu não tenho a iniciativa da mudança. Então, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade e aí eu vou trabalhando para mudar. Porque o obsessor, gente, nós temos que entender que nem todo obsessor não tem compreensão, não tem inteligência. Muitas das vezes são espíritos que eram muito inteligentes aqui na Terra, desencarnam, eles não têm a evolução moral, mas eles têm um conhecimento, às vezes têm graduações e mais graduações na Terra, eles chegam no plano espiritual, eles não perdem isso. E chega lá compreendendo o universo espiritual, eles têm habilidades que nós não reconhecemos e às vezes não damos o devido valor. Então ele pode tentar ali manipular isso sim. Por isso que a gente tem que estar sempre em constante oração, né? Como a gente aprendeu no Evangelho também, orai e vigiai constantemente, oração e vigia, vigia dos pensamentos, vigia dos atos. Então assim, a gente tem que estar em constante. Por quê? Realmente nós podemos ter recaída. Então, reconhecer o meu erro, esse erro ainda vive em mim, seja que erro for, seja o erro de falar mal dos outros, seja o erro de fofocar, de pensar negativo, seja algum vício, você tem que compreender que é uma dificuldade sua, que às vezes você não vai conseguir sozinho reparar isso. E aí o obsessor vai percebendo essa sintonia, porque é diferente quando uma pessoa está pronta e quer a mudança. Vou voltar no exemplo do livro de Sexo e Destino novamente. Quando o Cláudio, com dois obsessores, ele perde a sintonia com o mal, um abandona ele que estava vinculado só pelas questões de vício.
o outro ainda continua. E ele vai se melhorando junto com o Cláudio. E não se torna um espírito de luz da noite para o dia, tá? E Também. vale ressaltar que ali também ele tinha um vínculo espiritual com a... Sim, sim, sim. Uhum. E às vezes o obsessor tem um vínculo espiritual familiar com o obsidiado. isso, com o obsidiado e com as pessoas da casa. Por isso que o evangelho no lar vai ajudar. Porque às vezes ele só vai escutar a pessoa que ele gosta. Então, às vezes, por exemplo, o mentor chega lá, fica falando com ele, ele não ouve, ele não ouve. Mas aquela pessoa que ele está obsidiando, ele já ama há 10 encarnações, ele reconhece nela uma pessoa que ele ouve. Quando essa pessoa começa a mudar o padrão vibratório, começa a fazer o evangelho, ele vai dar ouvidos, né? Como quando a gente ouve só quem a gente ama. Às vezes, vamos supor, a nossa mãe ou nosso pai fala a mesma coisa que o seu parceiro amoroso, mas por você, às vezes, tá na fase que não quer ouvir o pai e a mãe, você não ouve, mas o parceiro falando a mesma coisa você ouve. Acontece a mesma coisa na obsessão, tá? Então aí eles podem, às vezes, na evolução, virar até espíritos que vão nos ajudar na caminhada, claro, né? Se isso for permitido por Deus e pelos bons espíritos também. A próxima pergunta é da Ayana Pereira. Vocês poderiam me responder se um desencarnado pode ter autorização de esperar alguém desencarnar antes de reencarnar, mesmo que demore muitos anos, se for um bom espírito e se o amor for muito grande? Pode sim. Lembrando que o que nos dá crédito no plano espiritual é o trabalho que nós realizamos encarnados, ou seja, o bem que nós fazemos ao outro, a nossa evolução, que vai fazer a gente ter uma liberdade maior no plano espiritual. É o exemplo sempre que eu dou. Não adianta você ser médico e você chegar no hospital muito doente ou inconsciente. Você não vai poder se ajudar. Se um médico chegar no hospital inconsciente, ele vai precisar de outro médico, de outros enfermeiros para que ajude ele. Somente depois que ele tomar a consciência de si mesmo é que ele vai poder se autoajudar. É a mesma questão nós. Se nós desencarnarmos com a consciência espiritual e com o conhecimento espírita, mas chegarmos no plano espiritual inconsciente, outras pessoas que vão começar a tomar a decisão por nós. Então, quanto maior a liberdade nossa, maior o conhecimento e maior a consciência, para que cheguemos no plano espiritual com mais consciência e mais liberdade. Aí, uma vez lá, com esses méritos espirituais, ou seja, uma pessoa que trabalhou muito no bem, que se dedicou horas e horas a fins para ajudar o próximo, para ajudar a si próprio também, aos familiares, ele vai ter maior liberdade. Lembrando que nas literatura espírita, né, nas obras de André Luiz e outros médiums, esses espíritos às vezes podem ficar 80, 100 anos no plano espiritual. Tem relatos de espírito no nosso lar, 200 anos, desencarnado, trabalhando em prol da sua família, que está no planeta, suas vinculações espirituais, mas também 90% do tempo dedicando-se a outro, como a ministra veneranda, que na maioria do tempo ela estava se dedicando aos trabalhos cristãos, mas também ali uns 10% ela estava ajudando o seu núcleo familiar. Então, se a gente quer obter essa oportunidade, não tem outra fórmula a não ser trabalho, dedicação, evolução, melhora de pensamentos, etc. Isso falando de espírito evoluído. Sim. Isso, espíritos voltados para o bem. Mas a gente pode levar em consideração também espíritos que vão passar um tempo no umbral, Sim. que vão passar um tempo ali em recuperação ainda no plano espiritual, até ele poder ter condição de ficar no plano espiritual para fazer uma nova programação. Isso aí também pode demandar muito tempo. Sim, pode demorar décadas, né? Isso. Vamos lá, a próxima pergunta é da Suleima Faria. Sobre o nosso anjo da guarda, queria te perguntar, tive alguns sonhos lúcidos com ele, onde conversávamos muito. Algumas coisas lembro. Antes desses sonhos, eu queria muito saber o nome e em um momento conversando com ele, pedindo para saber seu nome, onde eu estava quase adormecendo. E eu literalmente ouvi um nome na minha cabeça, onde me despertei num susto. Como saber se realmente era meu anjo dizendo seu nome ou era coisa da minha cabeça ou até mesmo o espírito querendo me confundir? Perfeito.
Bom, realmente pode ser uma dessas três opções, né? Eu acho que nós temos que confiar mais nas nossas intuições e mediunidades, né? Acho que quando a gente ganha essa confiança, a gente tem trabalhos mais produtivos. Você desconfiar, sim, nós temos também que ter o bom senso. Então pede uma nova prova, né? Se aí vier o mesmo nome, uma terceira, então fala, olha, faz uma nova prece, eu não acreditei 100%, tem como mandar uma nova intuição, um novo sonho. E aí eles vão responder sem dúvida, se for para você saber, se isso tiver aí para que você aprenda algo, para crescer em alguma estrutura espiritual ali sua, sem dúvida eles vão responder de novo, não tem por que não responder. Tá? Geralmente eles não têm muito problema com isso porque é apenas um nome, né? O nome a gente carrega o quê? Numa encarnação, trocou de corpo, a gente acaba trocando de nome. Então, assim, às vezes não é tão importante o nome, mas se é importante para você, peça de novo que ele ou ela vai responder. A próxima pergunta é da Ângela Lopes. Dá para fazer passes no centro espírita para a cura de vícios? Bom, o centro espírita ele oferece um tratamento, a maioria, né? Não sei se o de vocês aí que vocês frequentam tem esse trabalho, mas se não tiver, procura na cidade de vocês, depois que voltar e funcionar, tem um trabalho que se chama a desobsessão e a ajuda para quem tem os problemas com vícios, que são várias etapas, né? Também esclarecimento através da palestra, também passes, aí levam também os nomes para reuniões mediúnicas e também água fluidificada. Mas nós sabemos também que a questão da dependência química, da dependência do álcool e outras drogas, por vezes o indivíduo vai ter a necessidade, aliás, por vezes não, a grande maioria também do acompanhamento médico com o psiquiatra e também terapêutico com o psicólogo, tá, gente? Então é importante combinar aí tanto o atendimento espiritual, no próprio centro espírita, pelo menos que eu tenho vinculação, a gente indica, ó, procura também o psiquiatra, também o psicólogo e faça o tratamento espiritual. Por quê? Nós temos que entender que nós estamos encarnados num corpo físico e nós necessitamos das nossas estruturas fisiológicas e às vezes a dependência psicoativa que você utiliza altera muito os funcionamentos cerebrais. Então, assim, nós temos que entender que há dificuldades orgânicas também, que às vezes vai necessitar de medicações, que vai necessitar do acompanhamento terapêutico, porque às vezes o dependente químico ele perde ele tem uma agressividade, ele perde o seu centro de si mesmo, ele vai se enveredando por caminhos muito tortuosos e aí pode acontecer obsessão. Então, quando tem esse tratamento de desobsessão do psicólogo para ajudar ele a se reencontrar na sua estrutura, controlar a sua agressividade, porque aí o dependente químico vai ficar muito agressivo quando ele reduz ou corta totalmente o uso da droga, ele pode tentar manipular para tentar ali fazer com que os familiares ajudem ele com o dinheiro. Então é importante que a gente busque núcleos de apoio, faça também o, o atendimento no centro, mas nós temos que entender que é uma dificuldade. Estudos, pesquisas científicas sérias atualmente indicam que uma pessoa, uma vez viciada ou vinculada a alguma substância química, pode ter dificuldade ao longo da vida. Então é por isso que nós temos que ter um acompanhamento constante, tanto com psiquiatra, psicólogo, também espiritual aí para nós que acreditamos na espiritualidade, que sabemos, né? Acreditamos não, que sabemos que existe ali uma obsessão, às vezes, que vai junto ali com essa dependência. Próxima pergunta é da Amanda Santos. Quando eu era pequeno, me perguntava sobre a vida, por que eu estou aqui, se eu vou sumir quando morrer e etc. Mas teve uma que eu até fiquei pensando na hora e queria a opinião de vocês. Se Deus fez tudo isso, então o que era antes de ele existir? Tudo branco ou um completo breu?
dúvida comum aí em todos nós que já começamos a raciocinar sobre as questões espirituais, tá? E principalmente aí quando a gente é criança, né, que a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, né? Então, assim, primeiramente a gente tem que entender que no livro dos Espíritos vai dizer que Deus criou o universo. Então, se Deus criou o universo, obviamente ele tinha que estar fora desse universo. Não tem como você criar algo dentro. Não tem como você fazer uma caixa, você estando dentro dela. Você pode até fazer em volta, né? Mas assim, você tem que estar num espaço diferente. Então a gente compreende que já existe algo fora do universo, para que Deus tenha feito essa morada celeste aí com esses diversos planetas, diversas constelações que têm os seus habitantes. Então, assim, no Livro dos Espíritos vai dizer também que muitas questões ainda nós não compreenderíamos. Então, o que era o antes? Nós não sabemos ainda, mas nós sabemos que há, né, um antes disso tudo, porque provavelmente ele criou fora. E hoje a gente vai ver tanto de opiniões, né, de espíritas, de espiritualistas, que essa questão do multi-universos que podem aí também trazer um pouco dessa explicação. Mas isso até é uma dificuldade dos espíritos, né? O André Luiz mesmo fala que essa grande curiosidade na evolução entre dois mundos, que há coisas ainda que nós não compreenderíamos com o nosso raciocínio cognitivo que nós temos agora e que mais para frente nós vamos compreender. É o mesmo que se nós voltássemos há 500 anos atrás, 600 anos atrás, e levássemos um celular de última geração na mão, se a gente pudesse voltar no tempo, e levasse o celular de última geração na mão para aquelas pessoas que estavam encarnadas ali na época. Elas não iriam compreender cognitivamente porque elas nunca viram, né, o aparelho. Se hoje nós falássemos para vocês que no futuro vai existir um celular extremamente mais evoluído do que esse, vocês vão entender muito mais rápido, porque cognitivamente vocês já entendem o que é um celular, o que é um funcionamento, o que é uma chamada de vídeo e etc. Mas no passado não. Suponhamos ainda que se nós voltássemos, mas não pudéssemos levar esse celular, que a gente chegasse lá e desenhasse e falasse assim, olha, daqui a 600 anos nós vamos ter um celular, não, talvez a pessoa nem saberia o que é aquele celular, mas um aparelhinho que a gente vai poder conversar online, uma pessoa do outro lado do planeta em alta definição, com rapidez, etc. As pessoas poderiam taxar ele como louco, né? Como um fora da casinha, como aconteceu com muitos cientistas, quando foram trazendo as primeiras notícias, né, de uma evolução assim, as pessoas consideravam eles como, né, doidos na época, ou fora da caixa, enfim. Então, por que eu dei essa volta? Porque nós temos que entender que essas questões de Deus e o infinito, como está lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, às vezes lendo uma primeira vez ou até uma segunda, uma 10ª vez, nós não vamos compreender de imediato. É por isso que nós temos que ir lendo, relendo, reestudando, assistindo palestras sobre o tema, para que isso vá cognitivamente fazendo parte da nossa compreensão. Porque o aprendizado está aí, só que nós vamos receber mais aprendizados. Cada vez mais o plano espiritual vai trazendo mais informações. E com isso nós vamos compreender mais sobre Deus e o infinito também. E como que foi aí essa criação do universo. Então a questão não é que não tem uma explicação ou nunca vai ser explicado de onde veio tudo ou como aconteceu. É que nós aqui não temos um nível evolutivo suficiente para compreender. Sim, quando os espíritos escreveram o Livro dos Espíritos, eles já deram uma porção sobre isso, né? Ou seja, eles trouxeram talvez 5% desse conhecimento, que já é muito profundo. A gente vai ler lá o que é o infinito, o que é Deus, causa primária de todas as coisas. A gente, né, já bate ali uma angústia, mas assim, você imagina essas questões de... Exatamente, hoje a gente poucos ou quase ninguém vai entender sobre como que funciona a questão energética do plano espiritual, vai entender a formação o plano do espiritual. universo. Não, a gente falar de vida em outros planetas, olha os nossos vídeos aí de vidas em outros planetas, que é uma questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, bem explicado.
quando a gente coloca um vídeo aqui no canal, 70% dos comentários as pessoas não entendem cognitivamente como pode existir vida em outros planetas. Então você imagina, isso a gente está falando de vida em outros planetas aqui perto, imagina Deus que está aí uma distância maior. Então temos que dar esse espaço, essa digestão psíquica também que as pessoas vão passar. Pessoal, nós finalizamos agora, né, o grupo de perguntas e respostas. E vocês podem deixar aí nos comentários também mais dúvidas que vocês tiverem, que nós vamos trazendo aí nos próximos podcasts também. Deixam aí perguntas que vocês acham interessantes também para nós passarmos aqui no canal. E deixam também se vocês autorizam falar o nome de vocês, tá bom? Agradeço a cada um que chegou até aqui. Curta, compartilha. É isso, pessoal. Até a próxima.